Olá pessoal, vamos ao terceiro capítulo do livro Perdas e Reencontros, só que hoje eu vou resumir rapidamente esse capítulo e vou também tentar colocar o quarto capítulo junto, tá bom? No terceiro capítulo, a gente fala um pouco sobre Mariana, depois do desaparecimento de Clarita. Mariana começa a ter pesadelos, porque ela se sentia um pouco culpada dela ter esquecido da amiga. Na verdade, a gente viu no primeiro capítulo, não é que ela esqueceu, ela não tinha motivos para lembrar. Só que ela teve uma intuição e não seguiu um pouco aquela intuição. E nesse capítulo ela começa a ter sonhos, a ter pesadelos, onde ela está assustada. E ela até ela sai do corpo durante o sono, porque ela está tão perturbada emocionalmente, porque a amiga dela, que ela ama muito, desapareceu e ela se sente responsável, ela se sente culpada e ela começa a ter pesadelos sobre aquilo. Sobre essa questão de pesadelos, a gente pode conversar o seguinte: os pesadelos eles podem ser tanto espirituais, como eles podem ser de nossa própria mente. Por quê? Porque durante o dia, naquela agitação, naquela correria, muitas vezes algo que aconteceu durante o dia, às vezes pode nos perturbar um pouco, seja qual for a situação. E aquilo, momentaneamente, a gente esquece. Mas durante a noite, no sono, aquilo volta a acontecer e a gente sonha. Sem falar também que a gente pode ter sonhos que falem sobre as nossas próprias dúvidas, inseguranças, erros. E durante o sono, nós podemos ser quem nós não somos durante enquanto estamos acordados. Durante o sono, nós geralmente sonhamos com quem gostaríamos que fôssemos. Um exemplo, eu quero muito poder falar, me comunicar, eu quero muito poder falar algo, um segredo para alguém, que aquilo me angustia. E eu não consigo, por algum motivo eu não consigo. Só que quando chega a noite, eu sonho que eu consigo. Eu sonho que eu estou conseguindo realizar o meu grande desejo de falar aquilo com alguém. Então, os sonhos nada mais são do que a realização dos nossos desejos. Esse é outro ponto. E tem a questão espiritual, que é quando nos desligamos do nosso corpo, num momento assim que nós precisamos nos refazer fisicamente, espiritualmente, nós nos desligamos e voltamos para o plano espiritual. É quando o nosso corpo, que ele tem aqui, como ela menciona, um fio prateado saiu. A Mariana, nessa descrição, conta que ela saiu do corpo e o fio prateado que ligava o seu corpo ao espírito foi caminhando. Esse fio de prata, ele não sai do corpo, ele nos leva. Tá? Ele é ligado a nós durante a nossa encarnação. Esse fio prateado, ele só se desliga e solta do nosso corpo quando estamos desencarnados. Durante a nossa encarnação, mesmo enquanto estamos em vigília e viajando pela espiritualidade, esse fio é ligado ao nosso corpo físico. Foi o que aconteceu com Mariana. Mariana, ela estava tão perturbada que ela saiu para procurar a Clarita. E como ela tem um mentor espiritual, esse mentor espiritual a seguiu. Foi com ela. E mais tarde foi intuindo ela. Ela, por estar em vigília, ela não conseguia ver o espírito, mas ela tinha a sensação das intuições que ele passava para ela. Porque ela estava mais dormindo do que acordada, e nesse estado a pessoa compreende a situação que vive de forma diferente. Porém, o espírito estava do lado dela, o seu mentor espiritual. E depois ela volta. Tá? Não vou contar todo o capítulo porque envolve outras coisas. Ela volta. Então, o que nós podemos perceber por esse capítulo? Todos nós,
como eu já expliquei a questão dos sonhos, nós também podemos ir para o plano espiritual. Mas para isso, estar bem acompanhada ou não vai depender de nós. De novo, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, da nossa harmonia, da nossa forma de ver a espiritualidade, do que fomos durante o dia, do que somos durante a vida, se falamos bem ou se falamos mal, se ajudamos ou não ajudamos, se temos bons pensamentos ou não. Estar acompanhado com outros espíritos durante a vigília e sair do corpo depende de tudo isso. Mariana teve este, vamos dizer, privilégio, usar essa palavra por enquanto. Mariana teve esse privilégio, tinha o seu mentor espiritual, mas nem sempre é assim, certo? Se estamos muito cansados, também por vezes nem saímos do corpo, o espírito fica ali, preso ao corpo, dormindo junto com o corpo. E em outras ocasiões, os nossos mentores nos levam para recarregar nossas energias. Como eu falei, nós temos uma noção diferente do que acontece, porém, e geralmente muitas vezes não lembramos, mas acontece, tá? Então, o ideal nesses casos é sempre, antes de dormir, fazer uma oração, ler um evangelho e pedir ao mentor espiritual para estarmos sempre em sintonia, para estarmos sempre protegidos pela providência divina e pelo nosso mentor espiritual. No caso de Mariana, Mariana estava com ele. E vocês notem que muitas vezes nós acordamos cansados, preocupados. Isso não significa que nós estávamos sendo perseguidos por um espírito, como eu mencionei. Muitas vezes podemos até estar no nosso próprio corpo, sem sair dali. E a pressão das preocupações do dia a dia, de como nos envolvemos com toda essa questão espiritual e mental, atrapalha o nosso sonho e muitas vezes não acordamos bem, tá certo? E aí, no caso de Mariana, para complementar o capítulo 4, durante a sua vida normal, que ela continuou seguindo, ela não estava bem por causa de Maria Clarita, que a gente já percebeu isso. Ela foi procurar ajuda para se sentir melhor, para se sentir mais disposta, para entender o que estava acontecendo com ela, porque ela tinha aqueles pesadelos. E no 4º capítulo, o chefe dela do emprego, percebendo que ela estava num momento difícil de sua vida, foi gentil com ela e ela acabou desabafando com ele, no qual ela entrou em contato com a doutrina espírita através dessa conversa com o seu chefe. E aí, a partir do próximo capítulo, nós vamos ver como Mariana percebe a espiritualidade, conhece a espiritualidade. Vamos então até o próximo.